Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre as alianças da Bíblia e nós estamos caminhando, através das alianças, já vimos várias delas e estamos aí estudando a aliança canaanita. E hoje nós vamos ver o selo da aliança canaanita. O selo desta aliança está dividido em duas partes. A primeira, o sábado anual de descanso para a terra. Então, enquanto o sábado semanal era o selo da aliança mosaica e o descanso semanal tinha a ver com as pessoas, né? Agora, o sábado anual era o descanso da terra, então, como selo aí da aliança canaanita. A cada 7 anos, a terra deveria descansar, ou seja, no 7º ano. 6 anos de plantio, colheita, aí o 7º ano era o ano de descanso para a terra. E durante esse ano sabático, então, os israelitas não poderiam lavrar a terra, nem plantar, e nem fazer aí, investimento para colheitas e tudo mais. Você pode conferir isso lá em Levítico 25, de 1 a 7. Na apostila, todos os textos estão aí marcados para você fazer a sua leitura. Também havia o 50º ano, ou ano do jubileu. Isto a cada 50 anos. Então, 49 anos, aí o 50º ano era um ano também sabático, um ano de jubileu e também de descanso para a terra. Isto era parte do selo da aliança que Israel era responsável por guardar ou obedecer. Segundo o selo aí seria o selo, a segunda parte seria a chuva temporã e serôdia. Diante da obediência, do povo de Israel a esta aliança canaanita, Deus prometia enviar as chuvas temporãs e serôdias como seu selo sobre a terra, o que seria o sinal das suas bênçãos da aliança, A aliança canaanita foi uma aliança feita com a terra. No entanto, se eles falhassem em guardar os termos da aliança, incluindo aqui o descanso da terra, Deus prometeu reter as chuvas. Aí as primeiras chuvas, que amoleciam a terra, que preparavam a terra para ser cultivada. E a chuva serôdia, as últimas chuvas que ajudavam ali na colheita. A história de Israel revela seus sofrimentos consequentes da quebra tanto da aliança mosaica, por não guardar o sábado, e também quanto a canaanita, que seria o descanso da terra, que eles também desobedeciam. As principais violações eram sua repetida idolatria e imoralidade, bem como a falha em guardar, ou observar aí o descanso, os sábados para a terra. Esses pecados forçaram Deus. Olha, pecado nunca anda sozinho.
né? Desobedece um comando de Deus específico, por exemplo, o descanso da terra, daqui a pouco eles estavam adorando outros deuses, eles estavam se prostituindo, não só espiritualmente, mas fisicamente também, a imoralidade toma conta, enfim, outros pecados vão sendo cometidos também. Esses pecados forçaram Deus a julgá-los, retendo as chuvas, né? Isso várias vezes aconteceu. E quando retém a chuva, vem seca, fome, pragas. Então, é um resultado aí muito maléfico, né? E através, então, da sua história e por causa dessa desobediência, eles também eram expulsos da terra. Eles eram invadidos, a terra era conquistada, passava para outras mãos e eles eram levados para o cativeiro. E depois, aí lá eles clamavam, se arrependiam, pediam perdão, Deus perdoava, trazia de volta para a terra e tudo começava novamente, até que eles desobedeciam de novo e aí a história se repetia. Então temos muitos textos, né, para mostrar isso. E, por exemplo, o Reino do Norte, porque depois de Salomão, houve a divisão de Israel em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o Reino do Norte foi levado para o cativeiro em 722 a.C. e nunca mais retornou à terra como nação. É claro que as tribos estão por aí, mas não retornaram assim como tribos organizadas dentro do Israel de hoje. Eles foram espalhados entre as nações e peregrinaram em outras nações por determinação de Deus para cumprirem o seu destino como previsto na aliança abraâmica. Amós 9, 8 e 9 diz: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. O reino do sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia. O do norte foi para a Síria, né? E a partir do ano 606 a.C., regressando à terra após 70 anos. E esses 70 anos de escravidão na Babilônia foi resultado dos 70 sábados nos quais eles não permitiram a terra descansar. Veja que com Deus não se brinca. E segundo o livro das Crônicas 36, 21. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Por cada ano que eles não deixaram a terra descansar, eles ficaram 1 ano no cativeiro. Então, veja que consequência séria, né? Ao fim dos 70 anos de cativeiro remanescente, né,
de Judá, regressou a Jerusalém para reconstruir a cidade e o santuário ou templo. Vamos lá, começar tudo de novo. Isso está em Esdras 1:1-4. O propósito de Deus nisso foi retê-los na terra até a vinda do Messias e estabelecimento da nova aliança. Porque a terra nunca sai definitivamente das mãos dos judeus? Porque há promessas para esta terra referentes ao Messias de Israel. O Messias não virá ao Brasil, não virá à Argentina ou outra nação da terra, ele virá a Israel. Então a nação precisa existir, Jerusalém tem que estar no lugar certo, todas as coisas. O templo será reconstruído, enfim. Há profecias que ainda vão se cumprir e é na terra de Israel. Portanto, toda guerra, todo intento para tomar esta terra é em vão. Porque mesmo quando eles não forem suficientes e capazes para se defender, Deus mesmo os defenderá. E a igreja que entende isso está alinhada com Deus e ela é intercessora a favor de Israel para que tudo o que tem que se cumprir se cumpra à risca. Ao fim dos 70 anos, então, o remanescente volta para recomeçar, para reconstruir tudo. O propósito, então, de Deus foi este. A nação continua existindo, vai existir. A aliança abraâmica foi uma aliança perpétua. Portanto, a terra que Deus deu a Abraão e sua descendência jamais sairá de suas mãos. Às vezes que saiu, voltou. E é uma nação que esteve, espalhada em outras nações por muitos anos, mas voltou à sua terra para cumprimento das profecias que ainda faltam cumprir. Jesus, ele chora ao olhar para Jerusalém, lá em Lucas 19, 41-44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la." Falando em relação a Jerusalém, Israel, ironicamente, como nação, rejeitou o seu próprio Messias, Na sua primeira vinda, eles não reconheceram Jesus como o Messias. E por isso Jesus predisse, a desolação e a destruição do templo e da cidade. Então, e a expulsão deles da terra de novo. Então, eles foram aí expulsos e peregrinaram pelas nações da terra até 1948, quando Israel voltou a ser uma nação, com língua, povo, sua bandeira, sua terra. E essa terra que é tão discutida, mas não, quem estuda a Bíblia sabe o que Deus já planejou para a nação de Israel. Com a dispersão da casa de Judá, porque
do norte, as 10 tribos foram espalhadas e não retornaram. Agora o que tinha ficado seriam as 2 tribos do sul, e que agora também foram espalhados por toda a terra. E após a expulsão deles, a terra ficou desolada, cessaram as chuvas temporãs e serôdias. Onde não há chuva, vira deserto. Nada produz, não é verdade? Então, isso aconteceu por séculos. Se vai para Israel hoje, você vai ver, o deserto está florescendo, né? Porque as chuvas voltaram. A bênção de Deus voltou para o povo, né, que retornou para a sua terra para dar continuidade aos propósitos do Senhor, porque Jesus virá uma segunda vez. E ele virá e descerá, colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Entende? E vai reinar a partir de Jerusalém por 1000 anos aqui na terra. Isso está predito e vai acontecer. Assim como Deus foi cuidadoso em trazer o remanescente de Judá do cativeiro babilônico para estar na terra para a primeira vinda do Messias, assim também Deus, como um sinal, permitiu que o remanescente de Judá, espalhado entre todas as nações da terra, pudessem retornar à terra para prepará-la para a segunda vinda do Messias. Tudo está acontecendo certinho, como Deus já falou em sua palavra. As Escrituras indicam que os judeus receberão um derramar do Espírito Santo e serão reenxertados pela fé em sua própria oliveira, na nova aliança em Cristo Jesus. Haverá uma conversão nacional ao Messias. Isso ainda está para acontecer. Tudo isso ilustra o fato de que os propósitos da aliança para o seu povo natural, que é Israel, focam o retorno à terra. Não existe povo de Israel sem a terra de Israel. E a terra foi dada por Deus. Então, ninguém pode tirar a terra de Israel. E principalmente agora em que Jesus está às portas. Mais próximo da sua vinda, a terra tem que estar com os judeus, porque Deus vai continuar a tratar com eles na base das alianças, da aliança abraâmica, da nova aliança também. Resumindo, a aliança canaanita é sem dúvida uma aliança com a terra. Olha, veja, Deus fez aliança com a terra. Alguém pode tirar essa terra da mão de Deus? Não, nunca, jamais. Toda vez que expulsaram os judeus era porque Deus estava disciplinando o seu povo, mas eles retornavam à terra. No tempo de Deus, eles sempre retornam à sua terra para o cumprimento das profecias que Deus já deu. A terra prometida a Abraão e confirmada na aliança mosaica tornou-se condicional para a aliança canaanita. Apesar de antes da crucificação de Cristo, o Messias,
a terra ser exaltada geograficamente como a base para os propósitos redentivos de Deus para a terra. Desde este evento, a terra deixou de ser o ponto de foco para a redenção. Então, hoje, o foco está na pessoa prometida, que é o Messias. Então, a terra é importante, sim, que é o lugar onde o Messias vai vir, o lugar de onde o Messias vai reinar sobre todo o mundo, todas as nações da terra, não só sobre Israel. Vamos ver aquele episódio de Jesus e a mulher samaritana, que está lá em João 4, 20 a 24. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso ser real é o nosso espírito, não é esse corpo de matéria que apenas é o veículo, né, através do qual o nosso espírito se expressa. A linguagem natural da aliança canaanita, ela tem significado espiritual no Novo Testamento em relação à igreja, assim como os princípios de descanso e chuva, em consequência da obediência à aliança, eram aplicados a qualquer terra ou nação natural, é também aplicado espiritualmente à igreja. Então, toda nação que honra Deus, que reconhece Deus, é uma nação abençoada. Ali não falta a chuva temporã, a chuva serôdia. A bênção de Deus está com a nação. Então, é isso que nós precisamos aprender. Quando uma pessoa, ela obedece, reconhece a soberania de Deus, obedece os seus comandos, segue os seus princípios, seus mandamentos, não vai faltar bênção na vida dessa pessoa. É assim que acontece no nosso relacionamento com Deus. Onde há obediência, há bênção. Onde há desobediência, há maldição. Deus não pode abençoar quem não quer saber dele, quem dá as costas a ele, quem agride todos os seus princípios, faz exatamente o oposto. 1 aos Coríntios 3,9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Deus quer usar esta vida, a sua vida, para fazer o bem aqui na terra. Deste modo, o derramar das primeiras e das últimas chuvas representa o derramar do Espírito Santo na igreja e sobre toda a carne, conforme lemos em Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber
as primeiras e as últimas chuvas. Então, né, nós podemos ler também lá em Joel 2, 18 a 32. Né? Todas as bênçãos dependem da obediência aos termos da aliança. Todas as alianças têm termos, e os termos são colocados por Deus, e cabe àqueles que estão aliançados com o Senhor obedecer os termos da aliança. E assim, como resultado, como consequência, as bênçãos virão. Não é diferente na nova aliança. Bem, nós encerramos aqui a aliança canaanita e na próxima semana vamos iniciar a aliança davídica, ok? Que é a última antes da nova aliança. Fique firme, não perca os nossos vídeos, né? Ouça novamente, porque é no ouvir que vai entrando, que você vai assimilando os conceitos da palavra de Deus. Amém.